Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados diletos irmãos, eu estou vindo aqui a fazer a oração do entardecer de hoje. Eu quero fazer essa oração baseado no Salmo de número 8. Esse salmo fala sobre Deus ser glorificado em suas obras. Deus ser glorificado em sua bondade para com o homem. Esse salmo também foi escrito por Davi. Davi escreveu esse salmo para o cantor mor sobre Gititi. Davi, ele começa esse salmo assim: O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória dos céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscita força por causa do teu adversário para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra do teu dedo, e a lua e a estrela que estabeleceste, que é o homem para que te lembre dele, e o filho do homem para que visite. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, de glórias e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo tu puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que passa pela vereda dos mares, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Muito bem, amados. Davi, ele ora dessa maneira. Esse salmo é conhecido como um salmo de louvor, como um salmo de glorificação. Deus é glorificado em suas próprias obras, em sua própria bondade para com todo o ser humano. Então Davi, ele escreve esse salmo para um cantor, para que ele cantasse esse salmo, provavelmente na terra de Gititi. Esse salmo, ele glorifica ao Senhor, ele diz ao Senhor, Senhor nosso, quão é admirável o teu nome em toda a terra. Então Davi, ele glorifica a Deus em toda a terra. E ele lembra a Deus que Deus, ele é digno de glória, tanto na terra quanto nos céus. Ele lembra a Deus que Deus pode usar uma criança, inclusive uma criança que mama. Ele pode fazer com que uma criança seja capaz de destruir um adversário. Deus usa uma criança para calar a boca do inimigo e até o do vingador. Qual é o inimigo que você está enfrentando, meu irmão? Qual é o inimigo que você está enfrentando, minha irmã? E qual é o vingador?
A Bíblia, quando se refere a vingador, se refere ao próprio diabo. Aos inimigos são os próprios demônios. Você tem enfrentado um adversário que se agigantou diante de você. Esse adversário se tornou grande diante de você. É uma infelicidade que vem bater em sua porta. É o desemprego. É uma tribulação. É uma angústia profunda. Deus vai fazer calar isso diante de ti. E se o teu inimigo é o próprio vingador, quer dizer, o próprio diabo, então Deus vai fazer ele calar. O diabo não tem poder sobre tua vida. Você foi comprado com preço muito caro. O preço do sangue carmesim do Senhor Jesus. E o salmista diz assim: quando eu contemplo o próprio céus. Os céus são a obra do teu dedo. E a lua e a estrela que o Senhor estabeleceu é a própria obra do Senhor. Aí ele interroga a Deus, ele pergunta: que é o homem para que te lembre dele? O homem é como uma poeira, é como uma partícula, como um grão de areia perante o olho do Senhor. E ele interroga a Deus, ele pergunta: que é o homem para... Ele continua essa interrogação dizendo: é o filho do homem para que eu visite. Ele passa a estender essa interrogação para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que virão depois dele. Ele interroga a Deus: o que eu sou, Senhor? Quem sou eu perante a tua presença? E o que serão meus filhos, meus netos, aqueles que virão depois de mim? Aí ele diz: Senhor, o Senhor fez os meus filhos, fez a mim um pouquinho abaixo de ser semelhante a Deus. Ele fala assim: contudo, abaixo de Deus o fizeste. Mas ele diz: de glória e de honra tu o coroaste o ser humano. O que o salmista está falando aqui? Ele está falando sobre a essência do homem. Se ele estiver na presença de Deus, ela é menor do que Deus. Mas ele tem honra. Ele tem glória. Ele tem autoridade. Ele, inclusive o homem, é menor do que os anjos. Mas quando ele está na presença de Deus, quando ele é servo de Deus, ele é capaz de julgar os próprios anjos decaídos. Então ele lembra que Deus deu ao homem o domínio sobre todas as obras das mãos de Deus. E Deus colocou debaixo dos pés dos homens todas as obras que ele criou. Aí ele cita quais são as obras que Deus criou. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo e a ave dos céus e os peixes do mar. Tudo o que passa pela vereda dos mares. Tudo isso está debaixo dos pés dos homens que servem ao Senhor. Aí ele lembra a Deus, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Você é capaz de admirar o nome de Deus? Você é capaz de glorificar o nome de Deus? De exaltar esse nome poderoso?
esse nome que é acima de todo nome. Você é capaz, amado. Precisamos entender, amado, que nossa mente deve estar conectado com a própria mente de Deus. Que nós precisamos mergulhar a nossa mente na mente divina. A própria mente divina é que sustenta o próprio universo infinito. Nós somos seres incapazes, seres irracionais perante a presença de Deus. Embora tenhamos sabedoria, mas para Deus nós somos apenas uma poeira, uma partícula de pó. Mas Ele quer nos dar força, quer nos dar poder. E a nossa força mental deve permanecer ligada na própria mente divina, na própria divina, que está em toda parte do universo ao mesmo tempo. Deus, Ele é o Criador do universo. Não há como interrogar a Deus, não há como definir a Deus. Aí você me interroga dizendo, mas como, presbítero? Não há como definir a Deus. Porque Deus, Ele não tem limite de tempo, Ele não tem espaço de tempo. Ele é ilimitado, Ele é infinito, Ele é glorioso. Não há como definir a Ele. Ele é grande, tão grande que Ele se assenta na glória, nos céus dos céus, e descansa os seus pés na terra. Mas Ele também é capaz de habitar dentro da tua própria alma, dentro do teu próprio espírito. Ele transforma você em templo e morada do seu ser. Então, meu irmão, minha irmã, procure manter-se unido a essa força infinita, a esse Deus infinito, e jamais você será derrotado. Você tem o poder dentro de você. Que poder é esse, Gregório? O poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Então você tem o poder dentro de você. Confie na promessa de Deus. Confie que Deus estabeleceu você para ser um vencedor. E você vencerá em toda a etapa da sua vida. Isso só depende de você, se você quiser. Se você quiser, você pode tomar posse agora da sua vitória. Acredite, meu irmão. Acredite, minha irmã. O mal existe. O mal, ele tem ceifado vida. O mal tem destruído vida. O mal existe. Mas você é servo de Deus. E você foi feito um pouquinho menor do que os anjos dos céus. Mas você vai julgar os próprios anjos decaídos. Se você é servo de Deus, você vai reinar com Cristo eternamente na glória. Acredite nisso. Essa é promessa de Deus. Vamos orar, amados. Senhor meu Deus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, na oração do entardecer de hoje, Pai. A oração que eu quero fazer hoje, meu Deus, é de elevar a minha alma perante a Tua presença. É de exaltar e glorificar o Teu nome. É de dizer a Ti, ó Deus, quão glorioso és Tu.
Quão grande és tu, Deus benevolente, Deus eterno, Deus soberano, um Deus que tudo pode, um Deus tão grande que habita no céu dos céus, tão grande e tão poderoso que, ao assentar no seu próprio trono nos céus, ao assentar no trono da glória, o Senhor descansa seus pés sobre a terra. Não há como compreender ao Senhor, que é tão grande, tão infinito, tão glorioso, mas que é capaz de assentar-se no trono dos nossos corações. Não há como compreender isso. Pois os nossos corações são tão pequeninos, mas a tua palavra diz que o amor do Senhor é derramado em nossos corações. E o Senhor, dai-me teu coração, entrega-me teu coração. Então eu entrego a ti a minha alma, meu espírito, o meu ser, o meu corpo, ó Deus, para que o Senhor habite em minha vida. E nesse entardecer de hoje, Pai, eu quero declarar cura, quero declarar libertação, unção. A unção que despedaça todos os jugos. O mal que está fluindo na vida desse teu servo, dessa tua serva que me ouve. Visita a nossa irmã Sônia, Pai. A irmã Sônia, ela conversou comigo hoje pela manhã. Ela disse: presbítero, ora por mim. Eu quero engravidar. Mas a irmã Sônia, ela já tem idade, Pai. Ela já é de uma pessoa de idade. O seu marido é um homem idoso. Ela já tem um filho varão. Mas ela diz para mim: eu quero engravidar, presbítero. Eu quero mais um filho, eu só tenho um filho ou uma filha. Então, Senhor, eu entrego o desejo da irmã Sônia a ti. Não sei como está o colo da tua serva, como está o útero, como está o organismo essencial para a procriação. Eu não sei como está o corpo do marido da tua serva, como que está a célula de procriação dele. Não sei como está os óvulos da tua serva, não sei, Pai. Mas ela foi movida por fé e pediu essa oração. Ela já tem um filho varão, Pai. Mas parece ser o único filho que ela tem. Então, Senhor, apresento a ti o desejo da tua serva. Apresento a ti, Senhor, o pedido da oração da irmã Miriam. Que o Senhor abençoe a sua marmitaria, Pai. Apresento a ti, Senhor, o meu lar. A minha família, minha esposa, minhas filhas, as minhas netas. Apresento a ti, Senhor, o meu projeto. O Senhor conhece o meu projeto, Pai. Eu desde 2014, Pai, todos os dias tenho passado diante de um terreno, eu olho para aquele terreno e digo: Senhor, entrega esse terreno a mim, para que eu venha construir aqui, edificar aqui, uma igreja que venha louvar o teu nome. Existe ali um templo em construção, abandonado, desde 2014. Eu não tenho condição financeira, Pai. Eu não tenho dinheiro para comprar aquele terreno. Eu não tenho dinheiro para comprar aquela construção. Mas eu sei, Senhor, que se o Senhor quer que eu venha a exercer o ministério
e pastorear uma igreja, o Senhor dará para mim aquele local. E quando o Senhor der, eu irei testemunhar disso, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, eu digo muito obrigado. Eu digo assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Algumas pessoas, amados irmãos, têm me perguntado. Eles dizem assim, presbítero, você sempre tem orado o Pai Nosso. O Pai Nosso pode ser orado todos os dias? Irmãos, eu acredito que a oração do Pai Nosso é o único que pode ser repetido todos os dias, porque foi uma oração que Jesus ensinou. Se não pudesse ser repetido, ele não nos ensinaria. Ele diria para cada um de nós, vocês orem segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Mas ele diz não, ele diz assim, vós orareis assim. Então essa oração foi ensinada por Jesus. E se foi ensinado por Jesus, ele pode ser repetido quantas vezes você quiser. Amém?